Amém. Amém. É assim, pastor. Eu tenho uma dúvida a respeito sobre o arrependimento e justificação, correto? Porque assim, eu até escrevi aqui, em Provérbios 17:15 está escrito: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Só que aí, no meu ponto de vista assim, humanamente falando, aí eu recuo para Romanos, já está escrito assim, que nós estamos sendo justificados. Aí que vem a pergunta: se Deus disse que qualquer um que justifica o perverso, ele é uma abominação diante dele, então como é que Deus pode justificar ao Senhor, justificar a mim, sem ele mesmo se tornar uma abominação? Aí em cima dessa pergunta vem outro no mesmo sentido: como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador de homens? Como é que pode Deus justificar um homem perverso e continuar sendo justo? Amém. Amém. Pergunta profunda e teológica. Glória a Deus. Queridos, nós temos que entender o seguinte. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Então Deus, conforme Ele vai se revelando na palavra de Deus, Ele vai revelando o que Ele é, o que Ele pretende. Enfim, Ele vai revelando os seus propósitos. Né? Em primeiro lugar é isso. Então, é por isso que nós vemos certas coisas no Antigo Testamento, que, por exemplo, Davi ora para que ele pudesse atirar os filhos dos inimigos dele nas pedras. Né? E às vezes ele se escandaliza, mas como? Como a palavra de Deus fala uma coisa dessa? Como acontece isso? Mas aí nós vamos ter que entender o seguinte: a palavra de Deus é progressiva. Num contexto de Davi, numa guerra, o país que vencesse a guerra era o que tinha Deus verdadeiro. Então, muitas vezes, certas nações tinham que ser eliminadas para que o poder de Deus fosse reconhecido pelos homens. Tá? Mas ali no Antigo Testamento nós estamos vendo que é a lei que está prevalecendo. É olho por olho, dente por dente. E aos poucos nós vamos ver o amor de Deus, a misericórdia em Cristo Jesus, onde Ele vai dizer: amai vossos inimigos. Davi está errado? Naquele contexto, não. Naquele contexto que ele estava vivendo, naquela dispensação, naquele momento de revelação de Deus, ele estava fazendo a vontade do Senhor, né? Defendendo o nome de Deus diante de seus inimigos e mostrando que Deus de Israel era o verdadeiro, tá certo? Mas lá na frente nós vamos entender que Deus quer que nós amemos os nossos inimigos. Então, em Jesus, né, a primeira pergunta qual que é mesmo? Se Deus disse que qualquer um que justifica o perverso é abominação diante dele, então como é que Deus pode justificar ao Senhor, a mim? Então, ele nos justifica em Jesus, né? Em Jesus. Então, quando diz o Isaías lá que Ele tomou as nossas dores não é só dor de garganta, mas é a dor de pecado, a dor de rebeldia, a dor de estar contra Deus, de estar contra o Senhor. Então lá na cruz, essas enfermidades, que são os pecados também, né? A rebeldia, tudo aquilo, nos justifica em Jesus. Então, a lei de Deus continua, tá? A lei de Deus, ela é perfeita e está lá. Só que nós não temos condições de cumprir toda a lei, não tem como. Sempre um item da lei lá a gente quer. Então Jesus se apresenta, Jesus cumpriu a lei. Ele é justo. Então Ele paga pelos nossos pecados. Então Deus, quando olha para você, né, Ele olha para o seu passado, Ele olha para tudo aquilo que você fez, Jesus se apresenta na tua frente. Né? Vem aqui, vem cá. Esqueci o nome.